Ao falar sobre kaijus, muito provavelmente a primeira e para alguns única coisa que vem à cabeça é o grande lagarto da radiação, o Godzilla. Mas a parada é que, com seu lançamento original lá em 1954, a perspectiva de e se um monstro gigante aparecesse e destruísse tudo foi se alastrando. Seja com King Kong, que passou a ser considerado um kaiju, mesmo existindo antes, ou até mesmo outras franquias desse gênero que nasceram, como Gamera, uma tartaruga que voa rodando como um peão. Parando pra pensar, isso deve ser muito intimidador para os humanos. Mas, ao tentar inovar nesse gênero, foi criado arquétipos muito interessantes, como lutar com kaijus usando um robô gigante, tal qual o Círculo de Fogo, algo que é iradíssimo. Mas e se eu te mostrasse uma rota diferente? Usar o próprio poder de um kaiju contra ele? E é bem nisso que Kaiju número 8 decide focar. Um mangá que é o tema desse vídeo. Tá aí um dos meus mangás queridinhos, que eu demorei tanto pra falar sobre que ele já até acabou. Kaiju número 8 se passa em um mundo onde constantemente as cidades são atacadas por kaijus. Mas, apesar do poderio desses seres gigantes, uma força de defesa existe usando equipamentos com base em tecido de kaiju para atacar esses monstros com seu próprio poder. E o protagonista? Bem, ele não faz parte da força de defesa, mas não é por falta de vontade. Kafka Ribino é um homem na faixa dos 30 que, infelizmente, nunca conseguiu entrar na força de defesa, mesmo tentando por vários anos. Ainda que ele tivesse prometido para a amiga de infância que iria lutar lado a lado com ela, chegou um ponto em que ele desistiu, enquanto ela até mesmo aparece na televisão eliminando kaijus. Por ele nunca ter conseguido entrar na força de defesa, ele meio que só tem um emprego de limpar a carcaça dos kaijus que a própria equipe de defesa deixa. Um trabalhinho bem insalubre. Mas quando aparece um novato mais novo chamado Reno Ishikawa, a chama de se a tropa finalmente reacende conforme eles ficam mais amigos. Porém, após sofrer um ataque de um kaiju, Kafka na sua cama de hospital recebe a visita de um pequeno bichinho bem dos horrorosos que entra na sua boca, fazendo assim a sua metamorfose em um kaiju. E é basicamente esse o início de Kaiju número 8. É um shounen que vai mostrar a entrada do Kafka na tropa de defesa, ao mesmo tempo que ele tenta se esconder como kaiju para não ser dissecado vivo. Infelizmente, se eu pudesse descrever Kaiju número 8, eu diria que é aquele clássico mangá do potencial. Sabe, apesar de coisas muito boas como as cenas de ação e o traço das criaturas, ele acaba tendo alguns problemas de ritmo mais pra metade da história e um final tão morno e tão em aberto que parece até um tipo de finalização precoce por cancelamento. Honestamente, Kaiju número 8 tinha muito potencial pra muitos tipos de trama, seja do Kafka se escondendo da tropa de defesa dentro dela, ou então a questões sobre a origem dos kaijus e tudo mais, mas tudo isso meio que parece ter sido colocado numa bolinha de papel e jogado fora. É muito frustrante pra mim, mas talvez eu só esteja sendo um cara chato. Muitos comparam esse mangá com Shingeki no Kyojin porque a ideia de um protagonista que se transforma no inimigo dos humanos para ajudar uma força de defesa é algo bem parecido, mas não é tão igual, sinceramente. Sabe, o personagem principal não fica gigante quando vira kaiju, a trama não tem um rumo sombrio com um protagonista meio vingativo, e ao invés de uma história colocada em um conflito de nações, temos aqui um mangá de kaiju? Talvez realmente a coisa que esse mangá mais carece é a falta de mais significado. Você vai ter sim temas como a expectativa que tem sobre você, ou promessas que você nunca conseguiu cumprir, mas sinceramente é tudo bem raso ao ponto de eu nem me lembrar direito sobre certos arcos de personagem. Ou isso é o que eu diria, se eu não tivesse lido a Metamorfose antes desse vídeo, que coincidentemente o autor Franz Kafka tem um nome familiar ao do protagonista desse mangá, Kafka Ribino. Após isso ficou mais claro que o tema que Kaiju número 8 tenta trabalhar é realmente um tema mostrado no livro. Se sentir frustrado por não ter conseguido ser mais do que já foi. Esse é um tema que entra muito no protagonista do Franz, no protagonista de Kaiju número 8 e em muitos outros personagens desse mangá. A todo momento você tem o Kafka como uma figura que queria muito ter sido mais. Ele abraça a oportunidade de virar um kaiju porque ele pode contribuir na força de defesa. Ele gosta de ser usado até como arma, porque pelo menos ele é útil. É isso que ele quer. Ele quer ser útil e cumprir uma promessa. Cumprir uma promessa de lutar lado a lado com a amiga de infância dele. Essa é a missão dele. E isso é o que é interessante. Talvez, realmente, se o mangaka tivesse trabalhado melhor, teria sido ainda melhor. Indo por outro ponto, também tem a questão da Irmandade do Exército, que é posta sempre no tópico mais alto da obra. Não importa o que aconteça, os parceiros que o Kafka fez no caminho nunca vão abandonar ele, porque todos estão juntos na luta contra os kaijus. Todos estão dispostos a se tornarem mais fortes para ajudarem uns aos outros. Inclusive, acho que deve ser até por isso a escolha narrativa do modo que a galera desse mundo enfrenta os kaijus.
bichos. O autor poderia ter usado mechas, tal qual Ciclo de Fogo, mas ele quis criar um sistema de luta que funcionasse transformando os personagens em realmente soldados de guerra. Uns podem ser mais fortes que outros, mas eles ainda só funcionam se estiverem juntos. Mas, como eu disse, infelizmente, Kaiju número 8 é um mangá um pouquinho complicado. Ele poderia ter pontos muito melhores em história e ritmo, mas pelo menos ele tem um forte ainda nas lutas. Eu sempre achei as lutas desse mangá muito grandiosas. E tipo, o autor ele sabe deixar elas do jeito épico. É uma boa porradaria. É um bom show de luzes. Cada um sempre luta com tudo de si pra conter uma ameaça, mesmo que ela seja imponente e incrivelmente forte. É insano ver um cara tentando derrotar um bicho imenso, ou do mesmo tamanho que ele, mas, sei lá, consegue destruir um prédio com o ar do soco. É muito interessante. A humanidade aqui tá a um nível muito abaixo, mas ele só consegue rivalizar por algumas coisas. Seja o traje, que uma hora ele acaba sobrecarregando, ou então o Kafka com a transformação dele, que também é uma parada que acaba tendo alguns certos malefícios. Honestamente, eu acho o início de Kaiju número 8 muito competente, pelo jeito que o Kafka tem que lidar com a transformação dele e toda a construção e apresentação, tanto de mundo quanto das motivações dos personagens. Esse trecho corresponde à primeira temporada do anime, e o início mais a metade da segunda. Mas, infelizmente, como eu citei várias vezes, eu acho que decai um tiquinho na qualidade da escrita após esse trecho inicial. Mesmo com isso, eu sinceramente recomendo muito dar uma chance a Kaiju número 8. Ele não pode ser o melhor, mas pelo menos ele vai ser divertido, como foi para mim, enquanto eu tava lendo. E, sendo sincero, agora sobre o anime, os designs são bem diferentes do mangá. Pelo que eu pesquisei sobre o autor, ele queria deixar mais verídico com as idades dos personagens, o que é estranho, porque pra mim não foi isso a impressão que o traço deu. Tudo bem, o Kafka parece que tem 30 no anime, ok. Mas todos os outros parece que só foram achatados. Tipo, é uma escolha muito estranha de traço que não encaixou tão bem com outros personagens. Com o Kafka encaixou muito bem. Inclusive, alguns trechos estão um pouquinho mal animados, principalmente na segunda temporada que eu decidi assistir agora pra pegar o hype pra esse vídeo. Mas, sinceramente, eu recomendaria só ficar na primeira, porque a primeira, sim, vai ser grandiosa. São 12 episódios que você vai se divertir muito. Você vai muito provavelmente gostar dos personagens e vai gostar muito da história e da proposta. Aí, se você quiser continuar, é coisa sua. Mas, sinceramente, Kaiju número 8 pode não ser hiper mega profundo ou ter alguns problemas de consistência, mas ele vai ser divertido pra você. E se é divertido, então você vai gostar. Eu não quero meter uma de crítico e falar que se algo não é profundo, vai ser horrível, meu Deus, zero. Não, vai ser divertido. Todo mundo gosta de um soquinho, é por isso que Kaiju número 8 tá no meu coração. Enfim, esse foi meu vídeo extra simples sobre Kaiju número 8, que continua sendo um dos meus mangás que, como eu disse, vou guardar sempre no coração. Duvido muito que essa vai ser a última vez que eu vou fazer algum vídeo desse mangá por aqui, mas não tenho muita ideia do que falar sobre sem ser essa apresentação. Inclusive, até agora não li o spin-off de 12 capítulos. Meio que não deu aquela vontade, mas ultimamente eu tenho experimentado de tudo um pouco, né? Então, quem sabe. Mas é isso, agradeço que tenha visto até aqui e espero ter te entretido. Seria bem número 8 se você deixasse um like aí caso tenha gostado desse vídeo, para me apoiar e me ajudar a atingir a forma perfeita. E se você considera me acompanhar, você seria um número 10 ao se inscrever no meu canal. Tá bom, isso foi uma sequência de piadas muito boas, tá? Mas então, fique à vontade para me sugerir mais mangás e obras que você acha legal alguém no YouTube falando sobre. E nos vemos daqui a menos de 3 meses. Eu espero.